Voltei! Vamos lá! Estava aqui na live, mas estava com um problema aqui na conexão. Vamos lá, voltando aqui. Esperar vocês entrarem um minutinho. Vamos começar, esperar o Instagram avisar aí para vocês que estamos de volta. Boa noite, sejam bem-vindas. Vamos falar... deixa eu só colocar aqui de novo o tema da nossa live. Vamos falar hoje sobre estratégias de vendas que funcionam realmente. Hoje eu vou trazer um passo a passo para vocês, bem estruturado. Já vão, enquanto eu digito aqui o tema de hoje, já vão pegando papel e caneta aí para anotar, porque hoje é prática essa aula para vocês realmente colocarem em ação e venderem mais, aumentarem as vendas de vocês ainda este mês. Vamos lá, quem já tá com papel e caneta aí na mão, deixa eu deixar fixado aqui o tema da nossa live para quem for entrando, mas já estejam com papel e caneta que eu já vou começar. A gente precisou recomeçar aqui, então vamos correr aqui com o tempo para vocês acompanharem tudo que hoje promete. Boa noite, oi Eli! Olha, a Thay já tá aí com papel e caneta na mão. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Gente, eu amo falar sobre vendas, amo. Porque vendas é base pra tudo, independente de onde você trabalhe, com o que você trabalhe, você precisa vender. No final das contas, você precisa vender. Eu vou contar uma história que eu tava contando há uns minutinhos aqui, quando deu erro, sobre o que aconteceu comigo no aeroporto essa semana. Quando eu estava viajando, para que vocês vejam. Hoje a gente vai falar muito sobre estratégias práticas e vão super funcionar para vocês que são advogadas, para quem está na área de serviço, na área de produtos, independente da sua área, vendas é indispensável, né? Então vamos lá, que eu já vou dar início aqui, vocês já viram aí o tema, já chamem as amigas. Oi Andresa, seja bem-vinda. Ó, clica aqui no aviãozinho, quem não mandou ainda. Lembra que a gente sempre fala duas coisas que a gente sempre fala aqui. Primeiro, pega papel e caneta. Segundo, chama as amigas, chama as empreendedoras, porque juntas nós somos sempre mais fortes, nós somos sempre mais longe. Então, é indispensável que a gente esteja com outras pessoas na mesma frequência que a gente. Então, chamou a galera aí pra ir junto, pra caminhar junto, pra crescer junto. E agora vamos começar. Tá certo? Me falem aí quem tá por aqui antes da gente dar início. Quem tá pela primeira vez, quem é a primeira live que vocês assistem, coloca aqui iniciante. Nunca viu live minha ainda nesse estilo, a gente falando sobre produtos, sobre vendas, sobre estratégias, sobre empreendedorismo. Quem for a primeira vez, escreve aqui iniciante para eu saber. Quem já veio para alguma das lives, coloca aqui veterana. Já sabe como é que a gente conversa aqui. Me fala aqui para eu entender como é que vocês estão, se vocês já vieram, se não vieram, quem é novo, quem não é. Enquanto vocês me falam aqui quem é novo por aqui ainda, eu vou me apresentar, né? Porque tem gente sempre nova chegando. Meu nome é Jamile Hollenberg, eu sou empresária, Nadelice, tá por aqui, querida. Empresária, autora, mentora de mulheres e vou falar com vocês hoje sobre estratégias de vendas que funcionam para qualquer área que vocês quiserem. Ai, tô vendo tanta gente maravilhosa, com um monte de mulher maravilhosa. Olha, veterana, iniciante, ótimo. Então, vamos começar. Já me falem aí, quem é que tá sentindo que precisa dar um gás nas vendas? Que precisa... Tô vendendo, Jamile, mas podia estar melhor, queria melhorar. O negócio não tá tão bom quanto eu queria. Na verdade, sempre pode melhorar, né? Fabi, nova. Só aí, vão me falando que tá chegando pela primeira vez hoje, coloca aqui, iniciante. Então, você tá naquela de, podia estar melhor, tá meio desafiador vender ultimamente. Eu sempre falo que a gente sempre pode melhorar, independente de como esteja. Porque o céu é o limite, né? O céu é o limite. A gente, quando tinha loja na sala, tinha no teto lá da sala dos meninos, bem grande, o céu é o limite, pra gente lembrar que sempre podemos crescer, que sempre podemos melhorar. E é isso que eu quero hoje. Eu. Então vamos lá dar um gás nessas vendas aí, porque hoje vai ser passo a passo, tá certo? Já posso começar? Quem tá pronta aí, me fala
Porque muitas vezes a gente tá naquela sensação, né? Tô colocando tanta energia, tô trabalhando, tô fazendo tudo e as vendas não melhoram. E as coisas não acontecem. Parece que em vez de facilitar, tá ficando mais difícil. Então, é isso que a gente precisa enxergar hoje para fazer a diferença. Deixa eu contar a história que eu falei que ia contar do aeroporto rapidinho para vocês perceberem como venda tem a ver com tudo. Às vezes a gente pensa, eu só sou vendedora quando eu sou literalmente vendedora de uma loja. Não. A gente vende o tempo todo. E todas as funções, todos os trabalhos, de forma geral, dependem da venda. Eu tava vindo para São Paulo, né? Eu tô em viagem. E aí, quando eu tava saindo do aeroporto de Aracaju, tava bem tranquilo. Eu peguei o aeroporto, assim, super vazio. Tá reformado, agora todo novinho. Passei por lá, passei pela parte da entrada ali do embarque, vazio. Passei pelo raio-x, não tinha ninguém. Estava eu sozinha, as duas máquinas de raio-x lá, não tinha uma pessoa nessa parte, na hora do saguão. E aí eu comentei com a moça do raio-x, né? Eu fiz, tá tranquilo aqui hoje, tá bem vazio. Aí ela fez, tá, já teve movimento, agora tá mais tranquilo. Aí ela fez, é bom pra vocês, né? Porque, tipo, pro passageiro que tá ali no aeroporto e tal, é mais tranquilo, você não precisa pegar fila e tudo mais. Aí eu, é bom pra gente, pra vocês também, né? Pensando eu, né? Ela vai achar bom porque tá trabalhando menos, vamos ver o que ela vai falar. E aí ela fez, não, pra mim é bom quando tá cheio. Eu gosto, pra gente é bom quando tá cheio, porque aí a gente tem trabalho. E aí eu fiz, gente, tá vendo? A sacada, o pensamento dessa pessoa que estava ali trabalhando, dessa funcionária da empresa, ela não vende diretamente, certo? Ela é uma pessoa que está ali no sistema de segurança, passando pelo raio-x, analisando as pessoas que passam. Mas se a companhia aérea não vender passagens, ela vai ter o emprego dela? Ela vai estar ali trabalhando? Não. Então, quanto melhor estiverem as vendas das companhias aéreas como um todo, mais empregos vai ter na área dela também, certo? Então, tudo se conecta. A venda é a base para qualquer área. Então, vamos começar agora, todo mundo já com papel e caneta na mão, que eu vou dar o primeiro passo e eu quero ação, tá? Como eu sempre falo pra vocês, não adianta nada eu ficar aqui falando, se vocês não entrarem em ação. Então eu quero compromisso de vocês. Quem vai entrar em ação aí, diz eu vou entrar em ação, eu vou virar esse jogo, vou aumentar essas vendas ainda esse mês. Fala aí, que eu quero ver se vocês realmente estão comprometidas de melhorar essas vendas aí e trazer mais faturamento, melhorar a empresa, né? Vou dar o primeiro passo. Isso aí. Quero ver comprometimento. Então já anotem a primeira coisa que vocês vão fazer. Dever de casa. Se vocês conseguirem fazer agora, ótimo. Eu já estou com caderno e a caneta. Isso aí, meninas! Quando a gente faz na hora, a gente deixa de procrastinar. Que é intrínseco do ser humano. A gente fala, vou deixar pra fazer amanhã. E aí acaba esquecendo. Então, o ideal é que você faça agora. Já pega o papelzinho e a caneta. Primeiro passo para que a gente consiga aumentar as vendas. Qual é o seu objetivo? Vamos lá, qual é o seu objetivo? Como assim, Jamile? Qual é a sua meta específica até o final desse mês? Estamos em junho, vamos encerrar o semestre já, gente. Então, qual é a sua meta específica até o final desse mês? Você vai colocar aí, por exemplo, eu quero atender mais, porque depende muito da sua área, né? Mas eu quero atender mais 10 clientes esse mês. Ou eu quero fechar tantos contratos esse mês. Ou eu quero aumentar em 50% o faturamento de junho em relação a maio. Ou eu quero faturar mais 5 mil reais até o final do mês. Qual é o seu objetivo? Coloca aí, já anota. Quem quiser compartilhar com a gente aqui, eu super gosto. Como é algo mais específico, às vezes tem gente que fica meio assim, prefere não compartilhar. Mas quando a gente escreve, quando a gente coloca em ação, nesse sentido da escrita, de digitar, de comentar, de falar para outras pessoas, isso faz com que o nosso cérebro trabalhe em cima disso para que a gente cumpra. Então, quanto mais vocês escreverem, colocarem ali, mais fácil fica para vocês entrarem em ação. Sejam muito bem-vindas, uma mulherada maravilhosa aí entrando, empreendedoras. Vamos lá, então, a primeira coisa é definir objetivos claros. Quem já sabe qual é o objetivo, fala já sei. Quem ainda não sabe, coloca vou fazer, vou pensar, mas façam. Me falem aí,
qual é o seu objetivo até o final do mês. Você já tem definido certinho qual é o seu objetivo, como é que vai ser, o que é que você quer. Porque assim, gente, é muito fácil a gente falar, quero aumentar as vendas, quero atender mais clientes, quero cadastrar mais clientes, enfim, quero fechar mais contratos. Se você falar só isso, você não sabe o que você quer, na verdade. Você precisa entender o que é que você realmente quer, onde você quer chegar. Porque para criar estratégias, a gente precisa de definições, de números. O brasileiro não gosta muito de números, mas a gente precisa de números para que a gente tenha estratégias traçadas. Sem números, a gente não tem estratégia. Então, você já sabe, Carlinha tá falando, já sei. Ao iniciar o mês, já tenho meta definida. É excelente. E a gente fala que nem a Dilma, né? A gente coloca a meta e quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. Mas precisamos ter metas. Quem ainda não tem, já coloca aí no papel. Definir meta clara, certo? Definir uma meta. Qual é a segunda coisa? Eu vou fazer esse passo a passo com vocês. E no final da live, fiquem até o final, que eu vou trazer 7 itens. Não são mais passos em relação a isso, mas 7 estratégias, assim, de venda, especificamente, do que vocês falam, do que vocês... É interessante que vocês falem, do que é interessante que vocês não falem, que muitas vezes eu vejo algumas pessoas cometerem erros aí nesse sentido. Mas fiquem até o final para vocês já pegarem esses insights também poderosos, tá certo? Então vamos lá, continuando. Primeira coisa, definir metas claras, tá? Segunda coisa, você já sabe quem é o seu cliente ideal. Como assim, Jamile? O seu cliente ideal é aquele cliente que você quer ter na sua empresa. O melhor cliente que você poderia ter. É esse público que você vai focar. Se você ainda não sabe fazer isso, se você nunca fez isso na sua empresa, faça. Se você já fez isso na sua empresa, refaça. Porque de tempos em tempos isso pode acontecer, alguma mudança, você precisa entender, sua empresa pode ter passado por algum ajuste. Quem tem empresa há mais tempo, isso é super importante. Então, quem nunca fez, faça. Quem já fez, refaça. Descubra quem é o seu cliente ideal. E da mesma forma, o mais específico possível. Jamile, o que é que isso tem a ver com a venda? Tudo. Você precisa saber qual é a sua meta e para quem você vai vender, para que você consiga aumentar suas vendas, certo? Jamile, não sei fazer nada sobre o cliente ideal, não estou entendendo muito bem isso. Quem for para a mentoria, que vai abrir na próxima semana, a gente vai fazer juntas lá na mentoria, tá? Se você ainda não sabe, não tem, ou sabe, mas fez, mas não sabe muito bem sobre isso, nós vamos fazer juntas durante a mentoria. Mas, por enquanto, vão procurando aí cliente ideal, avatar, persona. Pesquisem sobre isso, tentem entender um pouquinho sobre esse mundo e tentem ir desenhando o cliente de vocês, certo? O mais específico possível. Porque quando você entende quem é o seu cliente, você sabe como chegar até ele. Quem aí já sabe quem é o seu cliente ideal? Ela comentou aqui que ela já tem as metas no começo do mês. Seu cliente ideal, Carlinha, você sabe quem é? Ou é tipo, todo mundo que quiser ar-condicionado é meu cliente ideal? Como é que tá? Não sou Carla, viu? Podem responder de forma geral. Quem sabe quem é o seu cliente ideal? A gente definiu as metas, né? A gente passando pelos clientes ideais, né? Quem é o meu cliente ideal. E vamos para o terceiro passo agora. Deixa eu ver vocês responderem aí, se vocês já sabem quem é o cliente ideal de vocês. Boa noite, Sam! Seja bem-vinda, maravilhosa. Só empreendedora top aqui. Vocês estão demais, viu? Vamos lá. Então, definiu o cliente, ou definiu a meta, definiu o cliente também, né? Definiu o cliente ideal. E agora, cliente ideal é igual ao público? Mais ou menos. O público é algo mais abrangente. Por exemplo, na época da Ami Baby, vamos pegar a loja de produtos infantis que vocês conheciam, fica mais fácil para vocês visualizarem com um exemplo prático. Quem é o meu público-alvo? Quem é o público-alvo de uma loja de produtos infantis? Mães, né? Gestantes, mães. Ponto. Então, esse é o meu público. Quem é o meu cliente ideal? Aí eu tenho desenhada. Minha cliente ideal é Ana. Eu não vou lembrar aqui exatamente mais, gente, mas eu tenho isso desenhado. Mas a Ana, ela tem 32 anos, ela tem uma filha, é casada, trabalha com tal coisa, ela se sente assim, 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 tem toda uma descrição. Você pode fazer isso tanto em texto quanto em tópicos.
Depende de como você achar mais fácil. Mas o ideal é que você entenda, como se você visualizasse a pessoa. Quem já tem empresa, quem já tem um negócio, é interessante que vocês às vezes até busquem um cliente, né? Se você nunca desenhou seu cliente ideal, pegue uma cliente que é a sua cliente, assim, que você ama atender, que você queria que todos os seus clientes fossem iguais a essa pessoa. Pegue essa cliente e transforme na sua cliente ideal. Faça a historinha lá com base nela para facilitar, certo? Essa é uma forma de fazer de um jeito mais fácil. Mas o cliente ideal, ele é específico. O público, ele é abrangente. Ficou claro? Só para vocês terem uma ideia aí. Como eu falei, na mentoria a gente vai fazer junto, mas é bem importante que vocês tenham isso. Esse é um dos primeiros passos quando a gente vai abrir uma empresa, quando a gente vai começar um negócio. Se você não fez, eu sempre falo, independente de você ter começado com tudo estruturado ou não, a maioria das pessoas não consegue começar. A realidade nossa brasileira, principalmente nós mulheres, não somos incentivadas a empreender, não temos isso desde base, né, estrutura. Então muitas vezes a gente começa desestruturado e tudo bem, ok? O que não pode é que a gente continue sem buscar essa estrutura, sem buscar entender e fazer o nosso negócio se tornar cada vez mais profissional. Porque quanto mais cedo você começa a estruturar, mais fácil, mais leve as coisas ficam, certo? Então, tentem sempre ter essas bases, tá? Vamos lá, continuando. Então, primeira coisa, definiu sua meta. Segunda coisa, descobriu quem é seu cliente ideal. Terceira coisa, como é que você vai chegar até o seu cliente ideal? A gente precisa aumentar as vendas. Para vender, eu preciso de pessoas, certo? Como eu vou chegar ao meu cliente ideal? E aí vocês vão se questionar, onde é que seu cliente ideal tá? Talvez no Instagram, a gente falou sobre isso na live passada, no Instagram, talvez no TikTok, talvez em reuniões presenciais, em eventos presenciais, talvez sejam outras empresas que você tem ali na sua região. Como você pode alcançar onde os seus clientes ideais estão para que você chegue até eles? Como é que você vai chegar até os seus clientes ideais, certo? Essa é a terceira coisa. Então, anotem aí. O cliente, ele não vai chegar do nada, aleatoriamente, na sua mão, tá? Então, você vai precisar entender quem é ele, onde ele está, para que eu possa chegar até ele. E aí, eu te faço mais uma pergunta. Anotaram essas três? Se estão me acompanhando, me falem aí. Está todo mundo muito quietinho. Me falem, vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Pra gente começar a aumentar essas vendas, a gente precisa de uma base. Eu tô falando pra vocês a base, depois no final a gente vai pra parte prática, certo? Mas eu preciso que vocês entendam a base para estruturar isso aí e vocês conseguirem fazer de uma forma mais fácil, certo? Então, conseguindo me acompanhar? Concentradas. Por isso tá todo mundo quietinha, né? Gostei de ver. Então, vamos lá. Tá dando pra acompanhar, né, Eli? Faz sentido aí tudo que eu tô falando pra você, pra sua área. Porque isso vai se aplicar a qualquer área. Independente do que a gente faça, a gente trabalha com vendas. Vocês colocaram uma meta, certo? Qual é esse valor que você quer alcançar, essa meta específica financeira que você quer alcançar, essa quantidade de clientes. Vocês já sabem que para isso vocês precisam de clientes e que vocês precisam localizar onde estão esses clientes. E aí a gente vai para o quarto ponto, certo? Anotaram os três primeiros. Quarto ponto. Acabei de falar isso, gente. Quantas pessoas você precisa alcançar para atingir a sua meta, tá? Porque assim, você tem uma loja, ou você é uma advogada, ou você tem uma empresa de refrigeração. Deixa eu ver quem é que tá por aqui. A gente usa uns exemplos. Você tem uma empresa X, ou você é uma empreendedora, é um profissional liberal. Você vai falar com pessoas. E nem todo mundo que você vai falar vai fechar com você, certo? Isso é fato. Em qualquer área, você pode ser a melhor do mundo, mas nem todo mundo que você falar vai fechar com você naquele momento, pelo menos naquele momento. A gente não tem 100% de conversão. Então, você precisa entender com quantas pessoas eu preciso falar para que eu tenha um resultado X. O ideal é que você saiba isso de forma geral na sua empresa, que você tenha pelo menos uma noção disso. Eu preciso alcançar 100 pessoas para fechar 10 contratos. Enfim, uma conversão de 10%. O ideal é que vocês entendam isso de cara. Mas se vocês não sabem, comecem a pensar sobre isso. Depende também de como eu vou falar. Se você já foi lá, a gente já começou pelo lugar certo, a gente já começou procurando o cliente ideal, né? Quanto mais
no caminho estiverem esses clientes, quanto mais conexão tiver com a sua empresa, quanto mais afinidade tiver com o seu trabalho, mais fácil vai ficar, né? A conversão tende a aumentar. Se eu falar com um monte de gente que não tem nada a ver com a minha área, que não tem interesse nenhum no meu produto, provavelmente eu não vou fechar quase ninguém. Mas se eu buscar pessoas que estejam mais alinhadas com a minha empresa, com o meu propósito, com o meu movimento, isso vai se tornar mais fácil, certo? Então a gente aumenta a conversão. Mas parem para pensar, quantas pessoas vocês precisam falar para que vocês convertam o que você precisa, tá bom? Então aí, Carla que já tinha comentado que ela já faz a meta no começo do mês. É meta de falar com pessoas, é meta de valores, é meta de como eu vou alcançar essas pessoas. Porque muitas vezes a gente só faz meta numérica. Eu tenho que faturar esse mês 50 mil, eu tenho que faturar esse mês 10 mil, eu tenho que faturar esse mês 5, enfim. Certo, mas como é que você vai faturar esse valor? O que é que você precisa fazer? Qual o caminho para você faturar esse valor? Isso também precisa ser pensado estrategicamente, tá? E agora vamos para o pulo do gato, certo, Jamila? E aí? Vamos entender sobre o novo prisma. Nós estamos acostumados a uma era de vendas que as pessoas chegavam até a gente e ponto final. Sei lá, você tem uma loja no shopping. E aí, os clientes chegam no shopping, passam por lá, entram na sua loja e compram. Simples assim. Só que não é tão simples assim. Nós precisamos buscar o cliente. Porque lembra que eu falei no começo? Sempre dá pra crescer. Jamila, meu fluxo tá ótimo, eu tenho clientes todos os dias. Dá pra crescer? Então vamos atrás de mais clientes. Vamos atrás de mais vendas. Se você tá aqui hoje de noite é porque você está querendo aumentar suas vendas, certo? Então vamos pro pulo do gato. Prospecção. Você já faz prospecção? O que é prospecção, Jamila? Eu ir até o cliente. Eu falar com o cliente. Eu abrir uma janela de conversa, uma janela de oportunidade para falar com o cliente. Você já faz prospecção ou você espera as pessoas chegarem até você? Você posta, apareceu aqui, não conseguindo me ouvir, travou para vocês. Tinha dado um erro na conexão aqui. Eu coloquei, agora tirei do Wi-Fi. Me confirmem aí, por favor, se vocês estão me ouvindo e me vendo normalmente novamente, se voltou. Que eu vou contar uma história para vocês. Voltou, pronto, ótimo, obrigada, mãe. O que aconteceu essa semana de prospecção? Vocês ouviram a parte da prospecção? Deu pra entender aí? Deixa eu voltar rapidinho, o último minutinho. Prospecção é quando a gente vai atrás do cliente no sentido de abrir uma nova conversa com o cliente, falar com o cliente e conversar com ele. Quando eu falo ir atrás do cliente, não é ficar literalmente atrás, tipo loja de sapato que você dá 2 passos e a mulher vai 2 passos atrás de você. Isso não, tá, gente? Mas é buscar o cliente, falar com o cliente e entender as necessidades dele, enfim. O que aconteceu essa semana comigo sobre prospecção, inclusive? Foi caso real pra vocês, que foi bem curioso, assim. Essa semana eu estou conversando com algumas pessoas, contando desse novo projeto que eu tô falando sobre as lives, levando pro grupo VIP. Inclusive, se você ainda não tiver no nosso grupo VIP, digita meta aqui para poder receber, né? Comenta aí na live, meta, para poder receber o acesso ao grupo VIP. Mas enfim, eu tô indo falar lá com algumas pessoas no direct, falando com elas e comentando sobre tudo que tá acontecendo, sobre o novo projeto, sobre o grupo VIP e tudo mais. Só que eu sempre converso com pessoa, que eu vou até falar sobre isso lá, vai estar nas estratégias específicas para vocês fazerem as vendas em si. Mas eu sempre começo iniciando uma conversa normal. Oi, fulana, tudo bom? Quanto tempo? Como é que você tá? E tal. Eu mandei isso para uma pessoa. E a ideia era falar sobre o novo projeto. Na hora que eu mandei isso para ela, alguns minutos depois ela me respondeu. Oi, Jamile, tudo bom e tal? Respondendo o que te perguntado. E aí fez, você tem tal produto? Ela, na verdade, queria um óleo essencial, né? Da doTERRA que eu trabalho. E aí ela fez, você tem óleo de lavanda? Óleo essencial de lavanda disponível? Aí eu respondi, enfim, fiz o atendimento dela, fiz a venda. Hoje ela já falou comigo de novo para me perguntar sobre um outro produto de valor até maior já, sendo que a única coisa que eu fiz foi abrir uma nova conversa com ela. Então, assim, eu não fiquei enchendo o saco dela, eu não falei nada. Eu, na verdade, nem falei sobre o produto. Eu simplesmente cheguei para dar uma boa tarde, perguntar como é que estavam as coisas, tá tudo bem, e ela veio fazer a compra comigo. O que é que isso tem a ver, Jamília? É assim, automático? É só falando de chegada, dando boa tarde a todo mundo? Não.
Não é necessariamente automático, mas pode acontecer quando você já está fazendo um trabalho prévio. O que eu tô falando para você é que você precisa falar com pessoas, buscar outras pessoas e falar com essas pessoas para que as coisas aconteçam com mais naturalidade, que você consiga ter mais clientes. Então, Jamila, eu não sou de postar, vamos trabalhar isso na mentoria também, mas eu não gosto de postar, eu não sei fazer as coisas, eu não sei o que eu faço, eu não sou das redes sociais. Prospecção. Eu tô falando com as pessoas normal, no direct, no WhatsApp, você vai lá falar com pessoas. Isso é prospectar, tá certo? Então, assim, você não precisa mandar um textão, você não precisa sentir que você é chata, mas você precisa falar com pessoas, porque venda nada mais é do que uma troca com pessoas. Me falem aqui, vocês fazem prospecção? Vocês costumam fazer prospecção? Vocês nunca fazem? Vocês já fazem, mas não fazem tanto quanto gostariam, poderiam fazer mais. Como é que tá aí? Vocês prospectam clientes? Vocês falam com os clientes? Ou vocês só esperam os clientes chegarem até você através de alguma indicação, através da internet? Como é que tá? Me contem aí. Fazemos muito. Excelente, Carlinha. Faz sentido? Você que respondeu aí, Carla, que já fazem prospecção na empresa de vocês. Funciona? Como é que é? Vocês conseguem fechar falando com clientes? Indo falar com os clientes? Como é que tá isso aí? Porque é sempre porta de entrada, gente. É abrir oportunidades, né? Prospectar é abrir oportunidades. Eu acho que esse seria o resumo ideal da prospecção. E dentro da prospecção, uma forma também bem interessante de vocês fazerem é o follow-up. O que é follow-up? É seguir o cliente, digamos assim. Você vai ter o cliente lá, que comprou de você em algum momento, ou que falou com você em algum momento. Você acompanha esse cliente? Você faz esse acompanhamento? Sim, sempre fechamos a relação pedindo indicação. Perfeito, perfeito. É justamente isso. A gente vai falar um pouquinho lá embaixo sobre algumas técnicas específicas, mas quando você faz isso, você traz mais pessoas para prospectar. E é muito tranquilo, porque quando você faz algo agradável, realmente se preocupando com o cliente, você vê que o cliente vai ter o maior prazer de indicar seu trabalho. Então, esse também é uma técnica maravilhosa, né? Que bom, Carla. Então, assim, o follow-up é você acompanhar o cliente, fazer esse acompanhamento. Você tem um cliente lá, ele comprou de você, ou ele não comprou, mas ele falou em algum momento com você para pedir alguma informação, para saber sobre o seu produto, para saber sobre o seu serviço. Depois disso, o que é que você faz? Você fala com esse cliente ou você simplesmente esquece o cliente ali? Você segue... A palavra saiu errada, já deu para entender, Calei, tudo certinho. Você segue com esse cliente, porque uma forma de você fazer realmente é trazer esse cliente para você, tá? Você ir atrás desses clientes é uma outra forma de prospecção, certo? Então vamos lá, que agora eu vou trazer estratégias específicas, erros comuns que eu vejo muitos lugares cometerem. E você vai parar para pensar se você também está cometendo. Vocês acompanharam até aqui, anotaram as estratégias? Quem anotou tudo aí? Me falem. Kênia, Emily, sejam bem-vindas, meninas. Me falem aí quem anotou e acompanhou, porque agora a gente vai falar sobre 7 pontos específicos da venda que vocês precisam focar e observar se vocês não estão fazendo isso que não era para fazer. Quem tá acompanhando aí me fala. Vamos lá. O primeiro ponto, são 7. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, só tenho esse. Que é isso, Jamila? Anotem isso aí, só tenho esse. Uma das falhas que eu mais vejo cometerem em qualquer empreendimento. Canso de chegar em algum lugar e a gente pergunta... Eu lembro que uma vez eu tava no shopping e a gente tava olhando, tipo uma lanchonetezinha que tem dentro da livraria. E a gente perguntou sobre a questão de almoço, alguma coisa assim. E ela falou, só tenho isso aqui. Que eu acho que era uma quiche com uma salada, enfim. Só tenho isso aqui. Você já respondeu isso pro seu cliente em algum momento? Você faz tal coisa? Você tem meu produto? Só tenho esse. Gente, vamos abolir a palavra só, certo? Só não existe mais no vocabulário de vocês. Tenho esse. Tenho essas opções. Tenho opções de tal forma. Mas não usem a palavra só tenho isso. Você está menosprezando o seu trabalho. Você está menosprezando o seu produto.
Você tem todos esses. Eu brincava na época da AME que às vezes, mesmo que eu tivesse um paredão, se eu tivesse um paredão de copos gigantesco, tinha cliente que ia perguntar, ah, só tem esses aqui? Aí a vendedora vai fazer o quê? É, só isso. Não, tenho todos esses modelos. Você gostaria de algum modelo específico? Aí uma sacada boa pra você perguntar. Às vezes a pessoa nem sabe muito bem o que ela quer, mas ela já vem com um só e você sente que você não tem algo pra oferecer. Alguém já fez isso aí? Porque é uma coisa que eu vejo muito. Isso atrapalha muito as vendas. Não usem isso mais, tá? Segundo ponto. Não tenho esse produto. Não tenho não. Ou você faz tal serviço? Não faço não. E ponto. E acaba ali. Quando você faz isso, você simplesmente mata a sua venda. Você precisa sempre ter um plano B na sua vida, né? Na sua vida, no seu trabalho, no seu negócio. Você tem, sei lá, vamos pegar meu livro, ó. Quem não viu, quem viu na última live? Vou pegar aqui pra usar de exemplo. Quem não viu na última live, tem livrinho saindo em breve, tá? Quando a gente entra em ação, as coisas acontecem. Minha autoria, gente, tô no orgulho desse negócio, mas enfim, voltando aqui ao foco. Alguém pergunta, você tem um livro tal? Aí você fala, não, tenho não. E fecha a conversa. Acabou. Então, você vai entender, olha, este livro no momento eu não tenho, mas eu tenho tal e tal produto que pode te ajudar. Ou entender o que o cliente realmente quer para oferecer uma outra possibilidade. Ah, Jamile, mas eu trabalho com serviço. Uma indicação, uma outra possibilidade. Entender a viabilidade do negócio para vocês trabalharem de alguma forma, né? E abrir as portas. Porque quando vocês fazem isso, vocês simplesmente fecham as portas até para contratos futuros, para possibilidades futuras. Então, não dá. Aconteceu essa semana. Eu não vou citar a loja por questões éticas, mas semana passada eu tava em Aracaju com minha mãe, procurando uma blusa. E aí a gente entrou numa loja. Quando a gente entrou nessa loja, ela tava procurando uma blusa específica de São João, enfim, uma blusa marronzinha lá de quadro. Quando a gente entrou na loja, a loja estava fechada, o atendente veio já com uma cara meio assim, que não queria atender a gente, né? Mas tudo bem. E aí ele veio, ok. Abriu a porta da loja, deu um sorrisinho meio forçado, que aí pra mim já matou o atendimento, eu já não volto mais num lugar como esse. E virou pra gente, aí a gente explicou o que a gente queria, e ele falou, qual tamanho seria? Com uma cara bem assim, tipo, de desdém. Qual tamanho seria? A gente falou, P. Aí, não, que só tem um tamanho maior. E, tipo, só faltou empurrar a gente porta fora, porque a gente mal tinha entrado na loja, ela já foi fazendo isso, e só faltou botar a gente pra fora, sério. Mas, Jamile, é uma loja plus size. Não ia ter nada pra vocês. Por que você queria que ele te atendesse e te falasse o quê? Que ele tem tamanho P se ele não tem? Não. Mas, quem sabe, em um outro momento eu queria comprar um presente pra alguém. Eu queria ter um lugar pra comprar uma roupa pra outra pessoa, pra indicar pra outra pessoa, como eu faço muito. Só que ali, a partir daquele momento que ele já falou, tipo, não, só tem um tamanho grande. Nós só temos um tamanho maior, não vai ter nada pra vocês. Já acabou a venda. E já acabou as possibilidades futuras. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Faz sentido, gente? O que eu tô falando faz sentido no seu negócio, na sua vida? Você já passou por alguma situação assim de atendimento que a pessoa falou, não tenho não. E ponto. Encerrou a conversa ali? Quem já passou por isso? Me conta aí. Total. Já passaram por alguma situação assim? Ou foi só comigo isso? Porque eu vejo algumas situações de atendimento que eu fico pensando, meu Deus, eu já passei. Não é fácil, porque assim, você fecha as portas. E é isso que a gente não pode fazer quando a gente pensa em venda. Pelo contrário, a gente precisa abrir portas cada vez maiores. Então ele poderia ter chegado e falar, talvez eu não tenha nada no seu tamanho, mas vamos dar uma olhadinha aqui nas peças? Você quer conhecer um pouco mais a loja, a primeira vez sua aqui? Dá uma olhada, às vezes a gente pode ver um modelo que seja menorzinho dentro da forma e possamos fazer um estilo diferente de outra loja que eu tinha acabado de entrar. Mesma situação. 2 lojas antes. Fomos procurando a mesma peça. Chegamos lá, a atendente falou que não tinha, né, nessa cor. A primeira coisa que ela fez, a gente até tinha aqui, mas já esgotou. Você não quer dar uma olhada, não? Temos outras opções, assim, assim. E aí começou a perguntar, como é o resto da roupa que a senhora vai usar? Porque a minha mãe queria só uma blusa.
E ela começou a perguntar como era a roupa, minha mãe explicou porque ela queria usar com aquela cor, a bota tal, a saia tal e tudo mais. E aí ela falou, ela fez, eu acho que pelo que a senhora tá me explicando, essa blusa também ficaria legal. Vê o que a senhora acha, vai vestir pra ver. Gente, foi totalmente diferente. Minha mãe saiu de lá encantada. Ela fez, adorei essa loja, adorei os preços daqui. A outra, eu não piso mais o pé. Por quê? Porque ele fechou o atendimento completamente. Então tenham muito cuidado com isso, certo? Não fechem a ideia. Terceiro, não fazer perguntas. Como assim, Jamile? Não fazer perguntas é pra fazer, não é pra fazer? A gente sempre termina algo com uma pergunta. Né? Quando você vai pro seu cliente e tá fazendo um atendimento no WhatsApp, por exemplo, e ele pergunta alguma coisa, você responde ponto. Você encerra a conversa. Então sempre comece ali fazendo uma pergunta, ou sempre finalize fazendo uma pergunta pro seu cliente, para que ele possa te dar um retorno, para que você possa fluir essa conversa. Muitas vezes a gente encerra ali, e se for um atendimento pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo direct, enfim, a gente até esquece, porque a conversa vai descendo, outros clientes vão chegando e você talvez nem volte nesse cliente. Se você tivesse deixado uma pergunta para esse cliente, ele ia te retornar e aí você ia continuar essa conversa. Lembre, a gente sempre precisa abrir portas, certo? Então comecem a observar como é que estão as conversas de vocês, o atendimento de vocês. Quem tem empresa com funcionários, atentem-se para isso. Como é que está o atendimento desses funcionários? Porque isso pode fazer toda a diferença no seu negócio e realmente aumenta as vendas, gente. É inevitável. É exemplo do que eu acabei de falar. Se ela não tivesse, no final das contas, a gente comprou a blusa da primeira loja. Foi a segunda história que eu contei. A primeira loja foi a segunda história, né? A gente passou nessa loja, comprou a blusa, depois foi procurar a outra e teve um atendimento horrível. Então, assim, se ela não tivesse oferecido outras opções, a gente não teria comprado. Então, ela inevitavelmente aumentou a venda dela, automaticamente, pelo fato de não ter fechado a porta, de não ter deixado de falar simplesmente, não tenho, porque o que a gente queria especificamente ela realmente não tinha, e ela vendeu uma outra coisa, e com certeza vai vender mais em outras oportunidades, e eu vou indicar mais vezes, inclusive ela já foi, não vou falar não, porque eu falei que a outra era do lado, né, eu já ia fazer a propaganda, depois eu conto em off, quem quiser, porque senão eu vou contar quem é que tá do lado dela, não dá, né, deixa pra lá. O que não faz bem, a gente fica quietinho, não precisa sair espalhando, não. Quarto ponto, focar só na venda. Muitas vezes a gente não tem um real interesse no cliente. E quando você não tem real interesse no cliente, você tem só na venda em si, você não nutre um relacionamento de longo prazo, você simplesmente não vai ter esse cliente ali retido com você, fazer um follow-up, fazer um acompanhamento, ter recompras. Não adianta você vender uma vez só. Comece a pensar no longo prazo. Vocês estão pensando no hoje ou estão pensando no futuro? Porque se você pensar só no hoje, você vai vender uma vez, talvez nunca mais venda. Se você pensar lá na frente, você vai vender hoje, amanhã, depois de amanhã. Como é que estão essas vendas? Nesse sentido. Como é que você tem feito? Você tem simplesmente ido atrás do seu cliente para vender? Lembra que eu falei há alguns minutos que não estava aí prospecção, você ir atrás do cliente, você buscar esse cliente. Se você for buscar esse cliente simplesmente para vender, sem real interesse nele nenhum, talvez você até venda nesse momento. Mas é bem possível que você não venda mais, certo? Então, tenha um real interesse, gere um relacionamento com esse cliente. Converse, entenda a necessidade, veja o que você quer, o que o cliente precisa. Isso vai acontecer a longo prazo, em qualquer área. Gere relacionamento com os seus clientes, tá? Quinta, deixa eu me localizar aqui, eu não me perder, senão a gente fica aqui até amanhã. Quinta, mandar um monte de informação de vez, num monólogo. Então, às vezes você tá falando na internet e aí você começa a digitar um monte de textos. E aí o cliente nem tem paciência para ler tudo isso. Então, você vai conversar com o cliente, converse com o cliente. A gente acabou de falar, crie um relacionamento. Se o cliente perguntar uma coisa, você vai responder e vai voltar com outra pergunta. E aí você vai continuar tirando as dúvidas desse cliente, entendendo qual é a real necessidade dele, como a atendente da loja de roupa que eu falei agora fez. Quando a gente falou e ela disse que não tinha um produto, ela já falou, olha, eu não tenho, mas me conte, como é a roupa, para onde você vai, como vai ser. Isso vai fazer uma gigantesca diferença. Por quê? Vai acontecendo um diálogo ali entre você e o seu cliente. E não simplesmente você chegar e falar, você faz tal serviço? Faço o serviço assim. Sabe quando você pega um textão que você olha, tipo, depois eu leio aqui, ela mandou muita coisa. Depois eu leio, o cliente esquece. E aí não volta mais.
Isso também funciona para prospecção, como a gente estava falando. Às vezes você vai lá e você vai falar: oi, boa tarde, tudo bom? Aqui é a Jamila, eu queria falar com você. Pronto, o cliente não vai ler nada. A pessoa que eu tô falando não vai ler nada. Agora, se eu chegar lá: oi, tudo bom? Como é que você tá? Alguns de vocês que estão aqui hoje, inclusive, vieram assim. Que eu fui lá, conversei, procurei saber como tava, expliquei sobre o projeto, falei que tava tendo lives, falei do grupo VIP, para participar do grupo VIP, porque lá eu informo sobre as lives e tudo que tá acontecendo. Falei sobre tudo isso. E se você chegou aqui de paraquedas, não tá no grupo VIP, ainda tá perdendo, comenta aqui, meta pra te mandar o link, tá? Mas, enfim, é isso. É você olhar pro cliente e realmente querendo entender o cliente, certo? E mandar as informações, ter um diálogo real. Sexto, não prestar atenção sobre como o seu cliente prefere. Como assim, Jamile? A gente que tem que se adaptar ao cliente. Não é o cliente que tem que se adaptar a gente, não, tá? Não tô falando que você tem que fazer tudo pro seu cliente do jeito que ele quer. Mas nós precisamos entender qual é a melhor linguagem para esse cliente, como é mais prático para ele. Vão ter clientes que são super práticos. Eu sou uma pessoa muito prática nas minhas coisas. E aí, quando eu vou comprar, não precisa ficar 3 horas me explicando alguma coisa. Eu sou mais direta. Normalmente, na maioria das ocasiões, às vezes a gente precisa de uma atenção um pouquinho maior, mas na maioria das ocasiões eu sou mais direta. Quem se expressa bem é ela, viu? Parabéns. Obrigada, Janice. Então, assim, às vezes, eu quero simplesmente chegar e comprar produto. Fazer, você tem tal livro? A pessoa fala, tenho, o livro é assim, assim, assim. Fazer, tá quanto? Tanto. Vocês fazem entrega? Faço. Pronto, eu vou fazer a compra. Tem cliente que vai querer conversar, entender, saber os detalhes técnicos, quantas páginas tem o livro, qual a gramatura dele, como é a capa, enfim, estou um livro porque tá na minha mão, gente, mas dos mais variados tipos de serviço, né? E tem cliente que vai querer entender o processo, que ele vai querer saber como é que funciona. E aí você vai dar um atendimento mais detalhado. Isso é sobre comportamento das pessoas, de forma geral, enfim, tem vários estudos sobre isso. Que a gente vai trabalhar um pouquinho lá no método também sobre os tipos de pessoa, de cliente, como é que você vai atender. Mas é indispensável que você entenda qual é o seu cliente. Se é um cliente que manda áudio, responda com áudio. É um cliente que prefere escrito, que você percebe que ele escreve muito, mande digitado. Às vezes ele sequer consegue ouvir os áudios. A gente chama de rapport, né? Esse espelhamento que a gente faz no nosso cliente. Então, entenda qual é a necessidade dele, qual é o estilo desse cliente, para que você faça isso e o cliente se sinta mais à vontade com você. Ele vai se sentir muito melhor se você seguir a linguagem que é mais interessante para ele, a forma que é mais interessante para ele. Você tem feito isso no seu negócio? Ou você sai, eu acho mais prático digitar, então eu digito para todo mundo. Eu acho mais prático mandar áudio, eu mando áudio para todo mundo. Será que a pessoa tá gostando? Será que o seu cliente tá interessante para ele? Isso tudo é muito importante. A gente entender o que é que o cliente gosta, como o cliente gostaria de ser atendido. Porque tem coisa melhor do que a gente chegar num lugar e ser atendido como a gente esperava ser, né? Às vezes com atenção, com carinho, com cuidado, lógico, sempre, mas com uma conversa um pouco mais longa. A gente brincava lá na loja que éramos psicólogas também, né? Além de vendedoras, de consultoras, éramos psicólogas. Porque muitas clientes, a gente lidava com gestantes, muitas mulheres queriam chegar lá, desabafar e conversar, e às vezes ficavam 1 hora conversando com a vendedora e tudo bem. Tinha cliente que não queria porque queria chegar lá, tava com pressa, pegar o produto, queria ser direcionada para onde tá o produto, toma o produto aqui, já tô indo embora. E tudo bem. As pessoas são diferentes. Você está tratando de forma diferente as pessoas? Não, eu trato todo mundo igual, tá? Mas você vai tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. Como é que vai estar funcionando isso aí? Você tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, certo? Isso é muito importante. Isso ajuda muito na venda, muito. É o que eu falo, se eu chegar aqui falando um monte de linguagem técnica, será que é isso que você quer ouvir? Ou se eu chegar com uma linguagem mais simples, faz mais sentido para sua proposta, para sua ideia. Isso tudo vai fazer muita diferença e vai melhorar as suas vendas. Quem tá acompanhando e anotando aí os 7 pontos? Só falta mais um. Vamos lá, quem tá comigo ainda aí? O último ponto importante para que você melhore suas vendas ainda esse mês. Muita gente entrando por aqui ainda. Sejam bem-vindas. Estamos quase finalizando aqui, mas estamos falando sobre estratégias de vendas que funcionam. Um passo a passo de estratégias comprovadas para aumentar suas vendas ainda este mês.
se você colocar em prática, né? Não adianta trazer passo a passo se você não entrar em ação. Entrar em ação é a palavra de ordem aqui, é a palavra do ano na minha vida. Eu espero que seja a palavra do ano na sua vida também. Se você ainda não está no grupo VIP, comenta aqui meta para participar, saber de tudo certinho. Lá eu tô mandando todas as lives, tudo direitinho para vocês. E vamos para a última, mais uma. Achar que o cliente não percebe que você está falando meio de qualquer jeito. Vamos lá. Se eu falar aqui, ai gente, então vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão abrir o celular, vai sair todo mundo da live, né? Vocês vão abrir e vão fazer assim a venda. Ou se eu falar com energia, com vontade, com paixão, com entusiasmo, vocês não percebem a diferença? Mesmo que vocês não estejam me vendo, quando você gravar um áudio para o cliente, sorria. Quando você fala sorrindo, é diferente do seu tom de voz. Você precisa expressar o que você está sentindo para esse cliente. Imagina se eu fizesse a live o tempo todo aqui, com a mesma expressão e tal. Gente, 7º ponto. Achar que o cliente não percebe seu sorriso no áudio, sua entonação da fala, sua expressão. Gente, ninguém ia ficar aqui na live, né? Pelo amor de Deus. Até eu já estaria dormindo, na verdade, que não é o meu pique. Mas será? Eu tô exagerando pra vocês enxergarem, mas será que vocês não estão fazendo isso com os clientes? Você tá colocando a sua melhor entonação, a sua melhor voz, o seu melhor tom ali pra falar com o cliente, mesmo que esse atendimento não seja presencial. A gente tem a sensação que a pessoa só vai notar se for presencialmente. Se for um áudio, se for uma mensagem escrita, bota uma carinha. Não precisa encher de emoji lá também, não. Mas bota uma carinha pro cliente, bota um sorrisinho, né? Fala com o cliente para ele perceber o que você está sentindo. Tudo isso faz diferença na sua venda. Tudo isso faz com que você consiga aumentar efetivamente suas vendas. Essas são algumas das ações que vocês precisam fazer. E eu vou deixar 2 desafios aqui para vocês. Já quem está anotando tudo aí, vamos anotar os desafios. Que antes de finalizar, eu quero deixar 2 desafios hoje para vocês colocarem em ação, tá bom? Tô conferindo aqui para ver se eu falei tudo que eu precisava falar com vocês, pra gente lembrar tudo certinho. Mas vamos lá para os desafios. Quem tá preparado aí para ser desafiada? Porque vocês me falaram no começo da live que iriam entrar em ação. Então vamos lá. Essa semana até uma de vocês que assistiu a live da segunda-feira me mandou mensagem lá. Me mandou mensagem não, fez um post e me marcou lá, mostrando que estava atenta e seguindo ali as estratégias que eu tô passando para vocês nas lives. E eu quero que vocês façam isso. Então o primeiro desafio ainda essa semana, eu quero que vocês façam um vídeo no story. Tem gente inclusive aqui que tá me devendo, quem for sabe quem é. Eu quero que vocês façam um vídeo no story, né, sobre o seu negócio, sobre sua empresa. Ah, Jamile, não quero aparecer. Tudo bem, faz narração como a gente conversou na aula passada, na live passada. Ah, eu não sei fazer narração. Tem gente rindo. Tô vendo. É a senhora mesmo que eu tô falando. Então, assim, quem não assistiu, assiste a live de segunda-feira e vai colocar isso em ação. Eu quero essa semana ainda vocês postando um vídeo no story. Não tô pedindo muita coisa, não. Um vídeo no story, certo? Sobre o negócio de vocês. Falando sobre o negócio de vocês. E me marquem, @jamile.hollenberg. Me marquem lá que eu quero ver vocês entrando em ação. E é uma forma de divulgar seu negócio também. Empreendedora tem que estar ali ligada na ação, porque quem me marcar, eu vou repostar no meu Instagram para divulgar o negócio de vocês. Então, quero ver ali, certo? Me marquem lá no story. Esse é o primeiro desafio, tá? E o segundo desafio, vou falar daqui a pouco. Gente, só um parêntese aqui, pra quem ainda não tá acompanhando, porque a gente vai falando e vai chegando gente por aqui. Então nem todo mundo consegue acompanhar a live do começo, a gente tá no finalzinho. Mas quem quiser
passar por tudo isso com um acompanhamento mais direcionado, mais detalhado, ali com o passo a passo na mão, e ainda não tá no grupo VIP, digita aqui meta, comenta meta, que eu vou mandar pra vocês o link do grupo VIP pra vocês participarem, entenderem como é que vai funcionar. Mas no método meta, a gente vai ter isso muito passo a passo pra vocês, mostrando como é que faz, fazendo junto, trazendo desafios, trazendo checklist, trazendo material. Vão ser aulas ao vivo, certo? Que eu vou fazer especialmente com esse grupo. Vai ser um grupo restrito, porque eu quero pegar realmente na mão de vocês e trabalhar muito junto, porque eu quero ver mulheres crescendo, se desenvolvendo, esses negócios aí explodindo, tá certo? Então, quem ainda não tá por lá, comenta a meta, que a gente vai mandar o link do grupo VIP, e eu quero ver vocês crescerem assim e explodirem junto. E podem ter certeza que essa mentoria vai ser assim incrível, porque eu tô preparando muita coisa legal. Tô muito feliz de poder fazer isso finalmente, que era algo que já me pediam há um tempo. E crescimento junto é sempre melhor, o que a gente sempre fala por aqui, né? Junto a gente vai mais longe. Mas vamos pro segundo desafio. Estão me acompanhando ainda? Segundo desafio, você vai falar com pelo menos 10 clientes essa semana. 10 clientes ou possíveis clientes, pessoas que já passaram por você, né? Que você tá fazendo acompanhamento, ou pessoas que você tem um potencial de se tornarem seus clientes. Você vai falar com pelo menos 10 pessoas ainda essa semana. Jamile, vou falar o quê? Depende do que você quer. Mas quem tiver lá no grupo VIP, vou mandar um textinho amanhã pra vocês, pra facilitar. Que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Resolvi agora, não tava nem nos planos, mas quem tiver lá no grupo VIP, vou mandar uma ideia pra vocês se basearem. Não é pra simplesmente copiar e colar, tá, gente? Vou conversar com vocês sobre isso lá. Mas vou mandar ali uma ideia pra vocês começarem a prospectar alguns clientes. Então, quem quiser receber esse material, comenta a meta pra eu mandar o link do grupo VIP, tá? Senão eu não vou conseguir lembrar quem é que tá, quem é que não tá. Lá no grupo fica mais fácil pra gente mandar. E o desafio vai ser esse. Vocês vão falar com pelo menos 10 clientes ainda essa semana, fazendo essa prospecção. E vão me contar lá. Jamile, fiz, não fiz, tá? Quero ver vocês em ação. Se vocês não colocarem em ação, isso não vai acontecer. Se vocês não colocarem em ação, vocês não vão sair do lugar, as vendas não vão aumentar e falar, isso não funciona. Claro, se a gente não coloca em prática, não funciona mesmo, certo? Então, domingo, aproveitando rapidinho, domingo nós vamos ter uma super live. Se programem para este domingo, às 20 horas. Nós vamos ter uma super live para explodir a cabecinha aí, com muitos insights. Vai ser uma live muito legal. Se programem para estarem comigo no domingo, às 20 horas, tá certo? Então, encontro vocês no domingo, encontro vocês lá no grupo VIP amanhã, com esse conteúdo especialmente só para quem está no grupo, tá certo? Só para quem está no grupo. E muito obrigada, foi maravilhoso estar com vocês. Me contem aí nesse finalzinho quem acompanhou, se gostou, se fez sentido, se vai colocar em prática, se compromete a colocar em prática. Vocês precisam se comprometer com o negócio de vocês e consigo mesmos, né? É importante esse compromisso, esse autocompromisso. Então me falem aí antes de eu encerrar aqui a live. Quem acompanhou e vai colocar em prática, vai realmente fazer os desafios aí, ótimo. Para quem não empreende ainda, mas tem planos, pode participar? Pode. Vamos lá, a gente vai conversar, vou bater um papo com você no direct. Digita aí meta, Janice, que aí a gente vou bater um papo com você lá no direct sobre isso, pra gente te ajudar a estruturar, tá certo? Então, me contem, peguei o final, mas vamos sim colocar em prática, ótimo. Quero ver vocês em ação. Então, já coloca os 2 desafios aí, Elaine. E depois assiste. Quem tá lá no grupo VIP, eu mandei hoje um link com as lives lá no YouTube, organizadinhas, de forma mais prática para vocês assistirem rápido, tá? Então, quem tá lá, quem não tá ainda, entra no grupo VIP, só digitar a meta para entrar no grupo VIP, que eu vou mandar novamente lá o link e você consegue voltar e assistir. Mas, independente disso, Elaine, já pega os 2 desafios, certo? Falar com pelo menos 10 pessoas e gravar um vídeo, marcar lá meu Instagram, vou divulgar seu trabalho e a gente vai conversando, tá bom? Gente, muito obrigada, beijão pra vocês e até o grupo VIP amanhã e até domingo aqui, mais uma super live especialíssima nesse domingo pra você. Beijos!